Deus se arrepende, muda de ideia. Se Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre, por que então há vários textos na palavra de Deus declarando que Deus se arrependeu de algo, voltou atrás? Bem, é verdade, nós concordamos que a Bíblia parece dizer às vezes que Deus mudou de ideia, não é? Considere comigo, por exemplo, um texto entre vários. Êxodo, abra comigo, Êxodo 32, versículo 11 a 14. Um texto é bem conhecido, não é? Deus decide destruir Israel depois do incidente, ou do evento, do bezerro de ouro. E nós temos a oração de Moisés, do versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que se acendeu o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para maus tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel e os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Versículo 14 agora. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Bem, esse é um texto entre vários, onde nós lemos de que Deus se arrependeu de algo. Bem, Deus se arrependeu. Outras traduções dizem que Deus mudou de ideia. Agora, essa narrativa ela parece deixar claro o fato de que Deus muda de ideia de vez em quando, não é? Mas veja Números 23, versículo 19 e versículo 20. Depois de Levítico, Êxodo, Levítico, Números 23, versículo de número 19 e versículo de número 20. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria. Bem, complicou um pouco mais a situação agora, não é? Veja 1 Samuel 15, 29. Só mais um texto. 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Mas em Êxodo 32, 14, nós lemos: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Acaso há contradição na Bíblia? Caso Deus se contradiz? Como nós devemos entender isso, meus irmãos? Certamente a Bíblia nunca se contradiz, essa é a palavra infalível de Deus. Uma coisa é diferença, outra coisa é contradição. Mas deixe-me explicar algo. A Bíblia, obviamente, é um texto. Todo texto tem suas formas literárias, não é? Há na Bíblia, por exemplo, muitas figuras de linguagem, assim como nós usamos na literatura em geral, no dia a dia, figuras de linguagem, não é? As pernas da mesa, a mesa tem perna? Claro que não, não é? Mas nós usamos uma figura de linguagem para expressar esta base da mesa como as pernas da mesa. A Bíblia também possui muitas figuras de linguagem. O que nós acabamos de ler aqui em Êxodo 32, 14, marque aí, é uma linguagem fenomenológica. Você pode pesquisar um pouquinho a respeito disso. O que é uma linguagem fenomenológica? Bem, uma descrição fenomenológica, ela tenta descrever a estrutura da experiência vivida pela primeira pessoa, ou na primeira pessoa, em vez de explicar a experiência teoricamente. Vou repetir isso aqui para não soar complicado.
A linguagem ou a descrição fenomenológica, ela descreve a maneira como alguém experimentou em primeira pessoa algo. Não é uma tentativa de explicar de uma maneira técnica, teórica, o acontecimento. A linguagem fenomenológica é uma maneira de expressar como a pessoa experimentou aquela situação, a partir da primeira pessoa, do ponto de vista da pessoa. Eu estava voltando para casa e o céu caiu sobre a minha cabeça, foi muita água. Você percebe, por acaso o céu caiu sobre a cabeça da pessoa? Claro que não, não é? Ela quer dizer que choveu demais. Se fosse um meteorologista explicando, ele daria uma explicação técnica, não é? Então a linguagem fenomenológica, ela explica ou descreve a experiência vivida na primeira pessoa, em vez de explicar a experiência de maneira teórica. É isso que está acontecendo aqui em Êxodo 32:14 e em muitos outros textos da Palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia frequentemente descreve eventos em termos de como eles acontecem para o observador. A Bíblia, ela não ensina, por exemplo, que o Sol gira em torno da Terra, não é? Claro que não. Mas a Bíblia fala sobre o nascer e o pôr do Sol, como se o Sol estivesse girando em torno da Terra, quando nós sabemos que é o contrário, a Terra girando em torno do Sol. Assim, a Bíblia não ensina que o Sol gira em torno da Terra, mas ela fala sobre o nascer e o pôr do Sol. Mas veja, até mesmo os cientistas modernos, até mesmo ateus, evolucionistas, usam o termo nascer e pôr do Sol, não é verdade? Embora eles sabem muito bem que o Sol não gira em torno, a Terra não gira em torno, o Sol não gira em torno da Terra. Mas eles usam um tipo de linguagem fenomenológica para explicar a experiência que eles tiveram em relação a esse fenômeno físico. Eu vi o pôr do Sol ontem. Peraí, o Sol que girou em torno da Terra e se pôs? Não, eles sabem muito bem. A Bíblia usa esse tipo de linguagem. Quando você ouve o meteorologista na televisão falar sobre isso, nascer e pôr do Sol, essa é a linguagem fenomenológica. Isso é um instrumento literário. Agora, o uso mais óbvio dessa linguagem fenomenológica na Bíblia são termos para descrever Deus. A Bíblia fala sobre a vinda de Deus, a partida de Deus. A Bíblia fala sobre como Deus ficou irado ou como ele deixou o seu furor. Ele é descrito como tendo o braço poderoso de Deus, a mão de Deus, os pés de Deus. Nós lemos sobre os inimigos que estão debaixo do escabelo dos pés de Deus. Por acaso Deus tem pé? Deus é espírito. Então você percebe as figuras de linguagem. Estou estressando isso aqui para mostrar que é isso que está acontecendo. Esse imaginário, ou esse grupo de imagens humanas, usa uma linguagem humana para representar algo que nós não podemos descrever de outra maneira. Por exemplo, ao falar sobre o poder de Deus sobre os seus inimigos, como é que eu posso representar isso? Eu posso dizer que o braço poderoso do Senhor caiu sobre os amalequitas. Mas ele não possui braço, mas foi o poder de Deus. Assim, essas linguagens, essas figuras, normalmente são usadas na Bíblia como lembretes bem sóbrios de que Deus ele é real, ele é pessoal, ele interage. Mas também essa linguagem, marque isso, é sempre paralela com outros textos que mostram que Deus não é homem. Deus não é homem para mentir, então ele não tem nariz, pé, mão, não é? Então há uma linguagem, essa é uma ferramenta literária. Observe também que as narrativas bíblicas nas quais Deus aparece se arrependendo ou mudando de ideia, eu vou concluir aqui, essas narrativas são quase sempre narrativas que tratam de ameaças ou julgamentos de Deus de punir Israel ou as nações. E logo na sequência nós vemos muitas vezes o arrependimento do povo de Deus. O povo orou, o povo intercedeu, o povo se arrependeu em cinza, em saco. Então Deus, por causa do arrependimento do seu povo, foi levado a mudar de ideia, a se arrepender,
com seu coração misericordioso, observe aqui, o que ele fez? Bem, ele fez apenas o que ele prometeu fazer o tempo todo. Ele não se arrependeu no sentido humano. Ele está dizendo o seguinte: se vocês se afastarem de mim, eu irei puni-los. Mas se quando se afastarem, estiverem distantes, se lembrarem do meu nome, e o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender e clamar e virar a sua face para mim, então eu pouparei. E exatamente isso que está acontecendo aqui em Êxodo 34 e em tantos outros textos. Deus disse que ia destruir se aquele povo pecasse. E aqui está Deus indo destruir Israel por conta do pecado do bezerro de ouro. Mas há um intercessor, e Moisés clama e intercede como um tipo de Cristo. E assim Deus cumpriu o que ele disse, que se houvesse um intercessor e se houvesse arrependimento, ele não puniria. Então esse é o significado de Deus se arrepender. É ele mudar a sua atitude em relação à mudança de atitude do seu povo. Não que ele se arrepende como um ser humano que não pôde prever a situação. Olha, eu errei, eu não pude prever, cometi um erro, preciso dar uma meia volta e voltar atrás. Não. Essa é a ideia, meus irmãos. Quando nós nos arrependemos, então Deus remove a ameaça de punição. E o objetivo dessas narrativas que mostram o arrependimento de Deus é nos encorajar a orar. Nós devemos fazer intercessão, meus irmãos. As prometidas ameaças de punição de Deus são dadas com a condição de que, se nós nos arrependermos, nós escaparemos da punição. Às vezes, essa condição ela é explicitada, em outras vezes, essa condição está apenas implícita. Quando nós nos arrependemos, então Deus remove a ameaça. A questão então é essa, veja. Quem é que está finalmente se arrependendo? Somos nós, não é? E não Deus. Deus é fiel a si próprio, ao que ele prometeu. Se pecar, será punido. Se arrepender, será salvo, perdoado. Então Deus mudou aqui no texto sua atitude, cumprindo o que ele já havia dito antes. E isso é colocado nessa linguagem fenomenológica. A partir da posição humana, Deus se arrependeu, não vai me punir. Ele não se arrepende como os homens se arrependem. Ele ouve as nossas orações, mas Deus nunca é corrigido por nossas orações. Assim nós tomamos grande cuidado em nossa linguagem ao orar e pedir que Deus intervenha, faça algo com toda a reverência. Nós não tratamos a Deus como um político, um prefeito que aciona uma subprefeitura para fazer algo. Nós tomamos grande cuidado em nossa linguagem ao pedir a Deus, ao interceder. Ele ouve as nossas orações, mas nunca é corrigido por elas. Ele não muda nem a perfeição de seu ser, nem na perfeição de seus pensamentos. Ele é fiel às suas promessas de amor e de justiça.